Lei 5.868, de 12 de dezembro de 1972. Cria o Sistema Nacional de Cadastro Rural e dá outras providências. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei. Artigo 1. É instituído o Sistema Nacional de Cadastro Rural, que compreenderá cadastro de imóveis rurais, cadastro de proprietários e detentores de imóveis rurais, cadastro de arrendatários e parceiros rurais, cadastro de terras públicas, cadastro nacional de florestas públicas. Parágrafo 1. As revisões gerais de cadastro de imóveis a que se refere o parágrafo 4 do artigo 46 da Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964, serão realizadas em todo o país, nos prazos fixados em ato do Poder Executivo, para fim de recadastramento e de aprimoramento do sistema de tributação da terra e do Sistema Nacional de Cadastro Rural. Parágrafo 2. Fica criado o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, que terá base comum de informações gerenciada conjuntamente pelo INCRA e pela Secretaria da Receita Federal, produzida e compartilhada pelas diversas instituições públicas, federais e estaduais, produtoras e usuárias de informações sobre o meio rural brasileiro. Parágrafo 3. A base comum do CENIR, que é o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, adotará código único, a ser estabelecido em ato conjunto do INCRA e da Secretaria da Receita Federal para os imóveis rurais cadastrados e de forma a permitir sua identificação e o compartilhamento das informações entre as instituições participantes. Parágrafo 4. Integrarão o CENIR as bases próprias de informações produzidas e gerenciadas pelas instituições participantes constituídas por dados específicos de seus interesses, que poderão por elas ser compartilhados respeitadas as normas regulamentadoras de cada entidade. Artigo 2. Ficam obrigados a prestar declaração de cadastro nos prazos e para os fins a que se refere o artigo anterior todos os proprietários, titulares de domínio útil ou possuidores de qualquer título de imóveis rurais que sejam ou possam ser destinados à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial, como definido no item 1 do artigo 4 do Estatuto da Terra. Parágrafo 1. O não cumprimento do disposto nesse artigo sujeitará o contribuinte ao lançamento ex officio dos tributos e contribuições devidas, aplicando-se as alíquotas máximas para o seu cálculo, além de multas e demais cominações legais. Parágrafo 2. Não incidirão multa e correção monetária sobre os débitos relativos a imóveis rurais cadastrados ou não, até 25 módulos, desde que o pagamento principal se efetue no prazo de 180 dias a partir da vigência dessa lei. Parágrafo 3. Ficam também obrigados todos os proprietários, os titulares de domínio útil ou os possuidores de qualquer título a atualizar a declaração de cadastro sempre que houver alterações nos imóveis rurais em relação à área ou à titularidade, bem como nos casos de preservação, conservação e proteção de recursos naturais. Artigo 3. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, fornecerá o certificado de cadastro de imóveis rurais e o arrendatário e parceiros rurais na forma prevista nessa lei. Parágrafo único. Os documentos pedidos pelo INCRA para fins cadastrais não fazem prova de propriedade ou direitos a ela relativos. Artigo 4. Pelo certificado de cadastro que resultar de alterações requeridas pelo contribuinte, emissão de segundas vias do certificado, certidão de documentos cadastrais ou qualquer outros relativos à situação fiscal do contribuinte, o INCRA cobrará uma remuneração pelo regime de preços públicos segundo tabela anual aprovada pelo Ministério da Agricultura. Artigo 5º. São isentas do imposto sobre a propriedade territorial rural as áreas de preservação permanente onde existam florestas formadas ou em formação, as áreas reflorestadas com essências nativas. Parágrafo único. O INCRA, ouvido o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, em instrução especial aprovada pelo MAPA, baixará as normas disciplinadoras da aplicação do disposto nesse artigo. Artigo 7. O imposto sobre a propriedade territorial rural não incidirá sobre as glebas rurais de área não excedente a 25 hectares, quando as cultive, só ou com sua família, o proprietário que não possua outro imóvel, conforme o parágrafo 6 do artigo 21 da Constituição Federal. Parágrafo 1. Para gozar da imunidade prevista nesse artigo, o proprietário, ao receber o certificado de cadastro, declarará perante o INCRA que preenche os requisitos indispensáveis à sua concessão. Parágrafo 2. Verificada a qualquer tempo a falsidade da declaração, o proprietário ficará sujeito às cominações do parágrafo 1 do artigo 2 dessa lei. Artigo 8. Para fins de transmissão a qualquer título, na forma do artigo 65 da Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964,
Nenhum imóvel rural poderá ser desmembrado ou dividido em áreas de tamanho inferior à do módulo calculado para o imóvel ou da fração mínima de parcelamento fixada no parágrafo 1 desse artigo, prevalecendo a de menor área. Parágrafo 1. A fração mínima de parcelamento será: a. O módulo correspondente à exploração hortigranjeira das respectivas zonas típicas para os municípios das capitais dos estados. B. O módulo correspondente às culturas permanentes para os demais municípios situados nas zonas típicas A, B e C. C. O módulo correspondente à pecuária para os demais municípios situados na zona típica D. Parágrafo 2. Em instrução especial aprovada pelo MAPA, o INCRA poderá estender a outros municípios, no todo ou em parte, cujas condições demográficas e socioeconômicas o aconselhem, a fração mínima de parcelamento prevista para as capitais dos estados. Parágrafo 3. São considerados nulos e, de nenhum efeito, quaisquer atos que infringam o disposto neste artigo, não podendo os serviços notariais lavrar escrituras dessas áreas, nem ser tais atos registrados no registro de imóveis, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal de seus titulares ou prepostos. Parágrafo 4. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que a alienação da área destina-se comprovadamente à sua anexação ao prédio rústico confrontante, desde que o imóvel do qual se desmembre permaneça com área igual ou superior à fração mínima do parcelamento, a emissão de concessão de direito real de uso ou de título de domínio em programas de regularização fundiária de interesse social em áreas rurais, incluindo-se as situadas na Amazônia Legal. Inciso 3. Aos imóveis rurais cujos proprietários sejam enquadrados como agricultor familiar nos termos da Lei 11.326, ou ao imóvel rural que tenha sido incorporado à zona urbana do município. Parágrafo 5º. O disposto neste artigo aplica-se também às transições celebradas até essa data e ainda não registradas em cartório, desde que se enquadrem nas condições e requisitos ora estabelecidos. Artigo 9. O valor mínimo do imposto a que se refere o artigo 50 e parágrafos 1 a 4 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, será de 1/30 do maior salário mínimo vigente no país em 1º de janeiro do exercício fiscal correspondente. Artigo 10. Os coeficientes de progressividade e regressividade que tratam os parágrafos do artigo 50 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, não serão aplicadas às áreas do imóvel rural que comprovadamente sejam utilizadas em exploração mineral ou que foram destinadas à programação e projeto de colonização particular, desde que satisfeitas as exigências e os requisitos regulamentares. Pronto.